Olá, minha amada igreja! Hoje sou eu que vou estar aqui compartilhando com vocês o estudo de célula. Como vocês sabem, estamos estudando o Sermão do Monte, estamos vendo as bem-aventuranças, né? E dentro da estrutura do Evangelho de Mateus, que é um evangelho que enfatiza muito o conceito de reino de Deus, o evangelho do reino, né? A expressão que aparece em Mateus é reino dos céus, né? O autor aqui, Mateus, ele quer mostrar que Jesus é rei. Ele faz isso logo no início com uma genealogia que tem o propósito, aquela genealogia lá no primeiro capítulo de Mateus, tem o propósito de mostrar que Jesus é filho de Davi, né, descendente de Davi e, portanto, é qualificado para ser o Messias. E Messias é uma expectativa, né, do povo de Israel de um rei. O Messias é um rei da tribo de Davi, né, que eles esperavam. Então, Mateus está identificando Jesus aqui com esse rei. E aí o discurso de Jesus é resumido com o reino dos céus está próximo, né? Portanto, arrependam-se. Né? Jesus já começa o seu discurso dessa forma. Então, o reino dos céus é o grande tema aqui no Evangelho de Mateus. Tá? Jesus se apresenta como sendo o rei. Mas um rei muito diferente. Um rei humilde, um rei que nasce não numa família privilegiada e rica, mas numa família humilde, simples, né? Sem muitos recursos, muitas posses. Ele passa por situações complicadas logo na infância, ele é perseguido, Herodes tenta assassiná-lo, aí tem toda aquela história que vocês conhecem, né? Ele vai para o Egito e tal. Então esse é um rei com um caráter muito diferente, não é um rei cercado de privilégios, não é um rei super rico e poderoso, né? Isso já mostra muito de qual é o caráter do reino, que esse rei que segundo Mateus é Jesus, está querendo formar. Qual o caráter desse rei? Quando a gente chega no Sermão do Monte, a gente está vendo o primeiro discurso, né? O primeiro registro do primeiro grande discurso de Jesus, né? No caso, pelo menos, que Mateus registra. É o primeiro discurso, o grande discurso que Mateus registra de Jesus. Né? E é como se Jesus estivesse agora apresentando qual é a ética do seu reino. Vocês que são meus seguidores, são os súditos do meu reino, como vocês devem ser, como vocês devem agir. E aí que começa, né, esse grande discurso e mostra que a ética do reino de Deus é totalmente diferente dos padrões desse mundo, como vocês bem sabem. Felizes não são os ricos, os poderosos, os privilegiados. Felizes são os pobres, são os que choram, são os humildes, os misericordiosos, aqueles que promovem a paz. Tudo ao contrário dos padrões desse mundo. Tá? Então, agora na última bem-aventurança, que é o que vamos ver hoje, Jesus fala que felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Como o reino de Deus é diferente, como os padrões do reino de Deus são diferentes, você consegue imaginar perseguição, né, sofrimento ser um motivo de alegria? Para Jesus aqui né? Não perseguição por qualquer razão. Né? Felizes os perseguidos por causa da justiça. Né? E aí ele segue até nos versículos seguintes, eu li o versículo 10, nos versículos seguintes, 11 e 12, ele segue. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Né? Então, quanto sofrimento aqui, zombaria, calúnia, pessoas mentindo, falando todo tipo de maldade, caluniando sobre a reputação e tudo mais. Isso para Cristo é motivo de alegria. Motivo de alegria pelas razões, né? Pelos motivos, por aquilo pelo qual nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo por uma coisa que vale a pena sofrer, né? E por isso é motivo de alegria. Uma coisa que é interessante de pensar aqui é o fato de que os súditos do reino de Deus, aqueles que pertencem ao reino de Deus,
E, de fato, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, os felizes, os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Né? Então, aqueles que pertencem ao reino de Deus, aqueles que possuem o reino dos céus também, né? Eles pertencem, na verdade, a um outro mundo. O reino de Deus é uma coisa que não tem nada a ver com os padrões dos reinos desse mundo. O nosso rei é um rei que não tem nada a ver com os reis que governam esse mundo. Os reis que governam esse mundo são tirânicos, são egoístas, eles oprimem os mais fracos, eles tentam ganhar em cima dos outros, eles abusam do seu próprio poder. Né? O nosso rei é totalmente diferente. O nosso rei vem para servir. O nosso rei vem para se sacrificar por muitos, para dar sua vida em resgate por muitos. O nosso reino tem um padrão totalmente diferente. O nosso reino não é deste mundo. Isso que a gente precisa ter em mente. É por isso que o reino de Deus e aqui as bem-aventuranças que apresentam justamente a ética desse reino são totalmente ao inverso. A única forma da gente conseguir praticar isso aqui é se, em primeiro lugar, a gente entender que porque pertencemos ao reino de Deus, porque somos súditos do reino de Deus, nós pertencemos a um reino diferente. Os nossos padrões são totalmente diferentes. Né? Nós somos praticamente alienígenas nessa terra. Tá? E nesse reino ao qual pertencemos, ser perseguido, ser caluniado, sofrer por causa da justiça é motivo de alegria. Tá? A gente está muito longe de uma realidade de perseguição, onde a nossa vida é posta em risco. No Brasil, ser cristão é permitido, mas a gente pode sofrer isso aqui de outras formas. Nenhum de nós está isento de sofrer calúnias, como o texto está apontando aqui. Né? Nenhum de nós está isento de sofrer zombaria. Né? Quantos de nós já fomos zombados porque temos uma ética sexual diferente do mundo? Zombam de nós por causa disso. Então, na verdade, por mais que a gente não esteja numa realidade onde a nossa vida está em risco, nós estamos sim numa realidade onde podemos sofrer zombaria, calúnias e sofrer de fato o que está dizendo aqui. Muitos de nós já sofremos coisas parecidas. E o que o texto o que o texto lembra pra gente, nós precisamos nos agarrar com firmeza, é o fato de que isso é motivo de alegria. Alegria de regozijo. Tá? Eu quero falar só mais uma coisa, que às vezes esse tipo de situação aqui que o texto coloca parece tão distante da nossa realidade, parece tão difícil de viver isso aqui que o texto está apontando, parece uma realidade tão longe da nossa capacidade, nossa própria capacidade de viver. Né? Às vezes eu olho para isso aqui e falo, nossa, será que eu conseguiria mesmo me alegrar em meio a tanto sofrimento? E o que eu queria dizer é que uma das pessoas que está ouvindo isso aqui, que é o apóstolo Pedro, né, é alguém que lá na frente, né, negou Jesus. Negou Jesus, não foi até o final, foi infiel ao seu Senhor, não suportou o peso da perseguição naquele momento, né, negou Jesus, mas que teve a sua vida tão transformada que é alguém que vai poder dizer lá na frente, né? E aí outro texto que eu quero ler, que é o texto de 1 Pedro, algo muito parecido com o que Cristo fala aqui no Sermão do Monte. Olha o que ele fala lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Veja, Pedro parece que está ecoando diretamente o Sermão do Monte de Jesus. Veja como é muito parecido o que Pedro está falando aqui com o que Jesus fala lá no Sermão do Monte, na bem-aventurança que a gente leu. Né? Ou seja, Pedro, que era um cara que não estava pronto para ir até o fim e sofrer até o fim por Jesus, é o cara que lá na frente teve a sua vida transformada.
né? E pôde falar isso para outros, pôde ensinar isso para outros. E Pedro é a pessoa, é um dos apóstolos que sofreu por Cristo, que foi açoitado por Cristo, que foi morto por Cristo e que se alegrou por isso, né? A tradição, inclusive, a tradição da igreja, isso não está na Escritura, a tradição da igreja diz que Pedro foi morto crucificado, mas de cabeça para baixo, porque ele não queria ser morto, ele não era digno de ser morto da mesma forma que o seu Senhor. Então crucificaram de cabeça para baixo. Pedro é a pessoa, né, que teve a vida transformada a ponto de conseguir viver aquilo ali. E ele era um dos que estava ouvindo aquilo ali diretamente de Jesus. Talvez ele tenha pensado também, né, o quão difícil seria fazer isso, né? E quando chegou no momento em que ele não conseguiu ser fiel a Cristo, apesar dos sofrimentos, apesar das perseguições, ele teve um momento de desilusão, mas Deus transformou a sua vida. Deus transformou o seu coração. O caráter de Cristo foi formado nele. Ele se tornou alguém a quem o reino de Deus pertence, o reino dos céus pertence. Alguém capaz, alguém que realmente consegue se alegrar nos sofrimentos, se entregar a Cristo de forma completa e irrestrita. Se a obra de Cristo fez isso com Pedro, ela pode fazer isso comigo, ela pode fazer isso com você, meu irmão. Tá? Quero terminar deixando essa palavra de esperança, tá? Temos exemplos na história, temos exemplos entre nós. A gente pode olhar para o lado e ver nossos irmãos que têm testemunhos de alegria no sofrimento por causa da justiça, por serem cristãos, né, por sofrendo zombaria do mundo, por terem uma ética diferente, por seguirem um rei de um reino completamente diferente desse mundo. Nós temos exemplos ao nosso lado, pessoas que nos inspiram e que nos trazem a esperança de que essa obra pode ser feita no nosso coração também. E de que um dia, se formos nós sofrendo essas coisas, nós vamos ser firmes e capazes de suportar os sofrimentos, suportar a humilhação e se alegrar nisso por conta de Jesus Cristo. Beleza, meus irmãos? Era essa palavra que eu queria deixar com vocês. Fiquem com Deus e abraço.